Bom dia, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós. Eu declaro a bênção do nosso Deus sobre a vossa vida, sobre a vossa família, sobre a vossa casa, em nome de Jesus. Queridos, curta, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, para que nós possamos alcançar mais vidas, que pessoas sejam agraciadas pela poderosa palavra de Deus. Então este é um dia de vitória, um dia de bênção para nós, pois estamos vivos, temos a oportunidade de falar com Deus, de reverenciá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Curta, deixe o seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas recebam a palavra do nosso Deus. Amém? Quero compartilhar com você e o tema da mensagem hoje é proteção divina na batalha. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É um Deus zeloso e cuida do seu povo e vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir todos os dias. E a palavra dele não envelhece, porque escrito está que a palavra do Senhor se renova todos os dias, todas as manhãs. Deus é fiel e poderoso. Então vamos lá, o versículo que se encontra aqui em 2 Crônicas 16:9, diz assim: Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente e desde agora haverá guerras contra ti. É o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 16 e versículo 9. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Então são proteção divina prometida aos crentes em meio à batalha. Louvado seja Deus, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor contempla a tua vida, a minha vida, a nossa vida. O nosso Deus é escudo protetor. Olha o que ele diz, por exemplo, aqui em Gênesis 35:5. Então partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram aos filhos de Jacó. Isso é um exemplo de livramento, de proteção divina, que o Senhor da sua parte falou a sua palavra ao povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Deus os tirando do Egito com mãos fortes e poderosas. E era causa de terror para as nações que estavam ao redor deles. Pois Deus, que é justo, fiel e poderoso e nos garante a vitória, ele estava com seu povo. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Aleluia! Então Deus é fiel, querido. Se nós temos o coração perfeito, ou seja, se nós reverenciamos ao Senhor, se nós, irmão, nos submetemos à vontade de Deus, então fique tranquilo, continue adorando, submetendo-se à vontade soberana do Senhor, porque nem o mal pode te abater. Aleluia! Olha o que ele disse aqui, Gênesis 35:5. Então partiram, povo, Israel, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles. Está vendo aí a proteção de Deus para com aqueles que o coração é perfeito, para com o Senhor, para com aqueles que se dobram a Deus, que reconhecem Ele como o único Deus verdadeiro. Tem proteção divina, sim, tem promessa de Deus, porque as nações
Então partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles. Deles quem? Do povo de Israel. Aquele povo que estava em volta deles ficaram aterrorizados, porque o temor do Senhor, Deus causou um grande temor contra aquelas nações vizinhas que contemplavam o povo de Israel. E não seguiram os filhos de Jacó. Não ousaram, irmão, ir atrás do povo de Israel, porque o terror, o pavor, o medo caiu sobre aqueles povos, porque Deus prometeu guardar o seu povo, e Ele guarda todos aqueles que, em 2 Crônicas 16, 9, assim, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Ele quem? Deus, cujo coração é perfeito para com Deus. Então Deus mostra-se forte. Fato é que está registrado em Gênesis 35:5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles. Deus estava dizendo: olha, se vocês têm um coração perfeito para comigo, se vocês me reconhecem como o único Deus verdadeiro, então sou o Deus que prometo e cumpro, faço cumprir a minha palavra para com todo aquele cujo coração é perfeito para comigo, diz o Senhor. Então não há o que temer. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Claro, estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se jaz no maligno, quem é que manda no mundo? Quem é que está causando os terrores no mundo? Satanás. Só que ele é limitado, só que ele é derrotado, mas ele não se dá por derrotado. É como nós, cristãos, devemos proceder, irmão, em meio às guerras, batalhas, porque temos a promessa. Deus mostra-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele, para com Deus. Aleluia! Então Deus livra e Deus guarda. Aleluia! Não podemos esquecer, porque uma grande massa de pessoas, após entregar sua vida a Deus, aí no meio da caminhada, no meio dos anos, como fez a oração de Abacuque, o meio dos anos é um problema. É quando bate aquela perseguição, aquela canseira, é quando bate o desânimo. No meio dos anos a coisa fica realmente difícil. Mas vai desistir depois de tudo que o Senhor já fez, do início até o meio, mostrando-se forte, mostrando-se poderoso, nos livrando, nos guardando, nos vestindo, nos dando proteção em todo o tempo? Não, o Senhor não tem prazer na alma daqueles que voltam atrás. Glória a Deus. Então é isso. Se nós temos o coração perfeito para com Deus, então fiquemos na dispensação do Senhor, porque tem livramento do Senhor, sim, para nós. Então partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram aos filhos de Jacó. Eles não ousaram seguir o povo que Deus havia tirado das mãos de Satanás, literalmente dizendo. Estavam oprimidos, estavam debaixo do jugo de Faraó, estavam tendo que abandonar as suas crianças, tendo que as enjeitar, tendo que viver escravizados. Mas quando Deus fiel e poderoso, Criador do céu e da terra, havia feito promessas a Israel, a Jacó, a Abraão, a Isaac, então Deus é fiel, irmão. Olha como Deus trabalha. Aleluia. Tem mais um versículo em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que palavra gloriosa. Vale a pena estar com Deus. Ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Louvado seja Deus. Não importa o que está acontecendo, fique firme, não arrede pé, não abra mão do seu direito de primogenitura, do seu direito de filho, não abra mão, porque Deus é fiel.
e Ele cuida dos seus. Olha o que diz aqui esse versículo em Êxodo 14, 20. E aí, entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, melhor dizendo, Êxodo 14 e 20. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Eita, Deus maravilhoso! Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o versículo em Êxodo 14, 20. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Quem ia? Deus, a presença de Deus, abençoando e guardando o povo. A nuvem, a coluna de fumaça se transformava numa coluna de fogo à noite, só que para os perseguidores se tornava em escuridade. Que Deus lindo, que Deus tremendo. Deus promete, Deus cumpre. Proteção divina na batalha, prometida aos crentes. Louvado seja Deus. E aí está essas palavras que eu estou falando a você. Tome posse, irmão. Deus é fiel. Deus não abandona o seu povo. Se Ele tirou você do Egito, tirou você da lama, Ele cuida de você. Então somente permaneça forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Permaneça com o coração perfeito para Deus. E você tem livramento do Senhor. Você é cuidado pelo Senhor. Porque está escrito aqui no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E olha o que eu li para você em Êxodo 14, 20. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. O anjo do Senhor ia entre o acampamento dos egípcios e entre o acampamento de Israel. Ou seja, entre nós e Deus, aleluia, há um anjo, há a proteção de Deus para nós, há livramento do Senhor. Não tema a luta, a sua luta não é maior do que você pode suportar. Deus garante isso. Ele diz que não nos dá uma carga pesada acima das nossas forças. Aleluia. O anjo dele acampa-se ao redor daqueles que amam a Deus. E esse anjo ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, dando vitória ao povo de Israel e trazendo frustração para o acampamento dos egípcios, de maneira que nenhum alcançava o outro, porque Deus cuida e guarda, e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Aleluia! Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Aleluia! É promessa, irmão. Proteção divina na batalha. Proteção divina para os crentes em meio a este mundo tenebroso, em meio à adversidade. Aleluia! Em meio a esta guerra que nós estamos vivendo, guerra espiritual, Deus tem vitória para os crentes. Deus fez a promessa e tem promessa divina em meio a esta batalha para nós cristãos, para nós crentes no Senhor Jesus. Aleluia! E olha o que ele diz. Salmo 91, 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. E olha o que diz em 2 Reis 6:17. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ei, Jesus maravilhoso!
tem promessa e tem livramento. Em meio à guerra, em meio à batalha, Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a sua noiva, a sua igreja. Olha o que ele diz. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Olha o que ele diz em 2 Reis 6,17. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Eliseu orando para que abrisse os olhos de Geazi, porque quando ele sai para fora, onde ele estava ali com Eliseu, ele era moço de Eliseu, olha o que acontece, ele olha e vê todo aquele lugar cercado. O exército inimigo havia cercado ali a casa na qual estava Eliseu e Geazi, e voltou apavorado: Eliseu, meu senhor, estamos fritos, estamos mortos. Aí Eliseu olha, estamos falando de proteção divina para os crentes. E li para você que ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Mas Geazi não havia visto, mas Eliseu ora ao Senhor. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tem ou não tem proteção de Deus? Tem proteção de Deus. Eliseu estava seguro, porque ele sabia que ele tinha um coração perfeito para com Deus. Então ele estava tranquilo, porque ele conhecia Deus, sabia do que Deus é capaz de fazer. Ele sabia que Deus estava com ele e que certamente ele já estava vendo todos aqueles carros e cavalos de fogo em redor dele. Aleluia! E quando abre os olhos de Eliseu, de Geazi, Geazi começa a contemplar a vitória, o milagre. É isso que Deus quer que nós tenhamos: olhos espiritual, vida espiritual, olhos no Senhor, coração puro para com Deus, afastando-nos do mundo, separando-nos das idolatrias, separando-nos das coisas que nos afastam de Deus, afastando-nos das coisas que Deus abomina. E devemos prestar culto, devemos sim nos dobrar diante do Senhor que fez o céu e a terra, porque Ele nos dá vitória, nos dá livramento em meio à batalha, em meio à guerra. Tem promessas divinas de livramento para nós crentes, aleluia! E os olhos de Geazi abertos, glória a Deus. Então, quando Eliseu olha, aí diz: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou, e agora não estava mais com os olhos fechados. É o que Deus quer que eu faça, que você faça. Tenhamos nossos olhos espirituais abertos para as coisas que são do alto, que são celestiais. Aí ele olhou e agora ele passa a enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus é lindo. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, querido. Confie nele de todo o coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. E certamente teremos sempre livramentos da parte de Deus. Teremos sempre proteção divina da parte do Senhor. Aleluia! Porque se tivermos um coração puro para com Deus, irmão, tem promessa de livramento sim de Deus, e Ele livra e Ele guarda. Li para você aqui: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Deus é fiel. Porque Ele diz que ainda que nós, humanos, sejamos infiéis, Deus permanece fiel para todos sempre. Então Ele abriu os olhos do moço. Geazi passou a enxergar igual a Eliseu enxergava. Livramento, proteção de Deus. Não estava temendo o exército inimigo.
porque é assim que Deus faz. Deus abate o nosso inimigo, o nosso adversário. Ele fecha a boca do maligno, ele fecha a boca do leão para nos proteger. É isso que Deus faz conosco. Olha o que diz aqui em Salmos 125, versículo 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia, irmão. Tem proteção de Deus, porque Deus é maravilhoso. Deus cuida do seu povo. O Senhor, Ele está aqui fazendo uma analogia. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É Deus dizendo. Ele está em volta do seu povo, cuidando e guardando. Você pode dizer, mas por que me aconteceu isso? Oh, querido, estamos na terra e Deus prova o seu amor para conosco, e nós temos o coração puro para com Deus, e Deus só açoita e corrige a quem Ele ama. O mundo tem que ver Deus em mim, o mundo tem que ver Deus em você. Louvado seja o nome do Senhor. Para contrastar com o versículo que li, que o Senhor está como os montes estão em volta de Jerusalém, está o Senhor em volta do seu povo. Em Esdras 8:31, partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. É Deus em volta do seu povo. Quando Deus mandar, vá. Quando Deus mandar falar, fale. Quando Deus está dizendo fazei, ou ficai, ou ide, façamos, porque Deus é fiel. Ele está em volta do seu povo. Quando nós temos um coração puro para com Ele, como foi lá no primeiro versículo, 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com Ele, para com Deus. Aleluia! Deus mostra-se forte, e nesse versículo de Salmo 125:2, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Em contraste, Esdras 8:31, partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. É isso, Deus está conosco, nada está perdido. Permaneçamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Ainda que estamos vivendo uma batalha, uma guerra ferrenha, irmão. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais como abriu de Geazi, para nós contemplarmos o que está a acontecer em nossa nação, em nosso Brasil, poderíamos entender e saber que a nossa luta verdadeiramente não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, é contra demônios nas regiões celestiais, é contra principado, irmão. E essa guerra nós não vencemos com armas carnais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E o Senhor diz em Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda palavra que for dita contra nós em juízo, nós a condenaremos. É a palavra, é a promessa, porque tem livramento de Deus para nós cristãos. Aleluia! Deus é fiel, porque o Senhor está em volta do seu povo, como os montes estão em volta de Jerusalém, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Tem proteção sim, Deus está conosco, nos guardando e livrando, porque Ele é fiel e justo. Olha o que diz em Zacarias 2 e versículo 5.
Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia! No meio da cidade, no meio do seu povo, o Senhor é a nossa glória, é a luz que nos alumia, é a fortaleza, é o nosso escudo. Pois eu, diz o Senhor, Zacarias 2:5, serei para ela um muro de fogo em redor. Olha aí a proteção. Em redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia! E olha o que diz aqui em Daniel, em contraste com o versículo que li de Zacarias 2:5, Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Louvado seja Deus. O inimigo não precisa de motivo para te perseguir, para tentar te matar, te abater, para tentar te calar. Sabe por que Satanás te persegue? Sabe por que Satanás quer calar a tua boca? Porque, em primeiro lugar, ele sabe que está e é derrotado. E em segundo lugar, ele sabe que o lugar que nós agora estamos era dele, e ele perdeu porque orgulhou-se no seu coração e perdeu toda a glória. Ele foi despido de toda a glória, e toda aquela glória que ele tinha, o Senhor nos deu em dobro. Nós agora somos astros, como diz a palavra do Senhor, na terra. Somos geração eleita de Deus. Então Satanás, ele tem raiva, ele tem ódio, a fúria dele é grande, mas ele não pode te vencer, porque ele tem limites dados pelo nosso Deus. Ele não pode fazer além da vontade de Deus, além da permissão de Deus, ele não pode ir, querido. Então, se nós temos um coração perfeito para com Deus, então nós temos proteção divina, nós temos proteção de Deus a nós cristãos. Deus nos promete a vitória. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. Aleluia! E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E olha o que diz em Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia! Mas teve a proteção de Deus. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca do leão. Não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é fortaleza. O Senhor é escudo e broquel. O Senhor te protege e te guarda. Portanto, façamos o ide do Senhor. Preguemos a palavra com ousadia, com autoridade, com sabedoria, com intrepidez, com ousadia na presença do nosso Deus. Nós temos dele esta incumbência. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Devemos pregar, anunciar a verdade, não devemos nos acovardar mediante ameaças constantes do inferno de Satanás, porque quem manda na tua boca é Deus, quem manda na tua vida é Deus, quem te protege é Deus, quem te guarda é Deus. Ele é o muro de fogo em volta da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Olha o que diz aqui em Lucas 21:18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Eita Deus! Estamos falando que temos proteção divina de Deus em meio à guerra. Em toda a nossa vida, irmão. A partir do momento que nós cremos em Cristo, aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, iniciamos a batalha, a guerra. E o Senhor tem uma palavra para todo dia da nossa vida. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça.
tem proteção divina. E olha o que diz aqui em Apocalipse 7:3, dizendo, em contraste com o versículo que li, de Lucas 21:18. Vamos lá, Apocalipse 7:3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, nós seremos tirados antes da grande tribulação. Porque está escrito em Lucas 21:18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E em Apocalipse 7:3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas testas os servos do nosso Deus. Aleluia! Temos proteção, temos promessa de vida eterna, e fiel é Deus, irmão, para cumprir com toda a palavra. Não participaremos da grande tribulação, seremos tirados dessa terra, porque temos um coração perfeito para com Deus, somos a sua noiva, somos a sua igreja, aleluia. E ele diz em Lucas 21:18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. E para concluir, em Apocalipse 7:3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas, os servos do nosso Deus. Oh, aleluia! Que palavra gloriosa! Tem livramento divino, sim, para nós. Tem proteção de Deus, sim. Deus está como muro em volta do seu povo, muro de fogo, porque ele disse que assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. É promessa, tem livramento sim. Apocalipse 7:3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Toma posse, guerreiro, em nome de Jesus. Essa palavra é para a tua vida, é para você, é para nós, é para mim. Essa é a bênção, é a herança do Senhor para o seu povo. Você é povo de Deus, você é eleito de Deus, você é escolhido de Deus. Então permaneça, não temas ao inferno, não tema ao mal, não tema ao mal, porque Deus está contigo, está em sua volta, te guardando, te protegendo, cuidando de tudo. Tão somente façamos a vontade do nosso Deus, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus.